eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 1. Salmo 1. Vamos meditar mais uma vez no ensinamento deste Salmo. Eu convido os irmãos a acompanhar a leitura que farei, portanto, do Salmo 1. Todo o Salmo, 6 versos apenas. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Diz assim, portanto, a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças pela leitura da tua palavra, ó Deus, pelo teu grande e imenso amor com que o Senhor nos amou, pela graça recebida através da obra de Jesus, e por estarmos aqui, ó Deus, com liberdade, tendo o privilégio de lhe apresentar o culto e ao mesmo tempo receber o alimento e a instrução do Senhor. Clamamos para que o Senhor fale ao nosso coração e que de fato, ó Deus, o Senhor nos edifique. Que o Senhor me use apesar de mim mesmo e assim fale ao meu coração, o coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, para o nosso próprio bem e para o louvor eterno do teu nome. É o que nós clamamos. Em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu. Amém. Amém, irmãos? Amém. A busca pela felicidade é algo inerente em todas as pessoas normais, né? É lógico que você pode encontrar alguém que deseja ser triste. Mas aí a gente vai discutir aqui um bom tanto para sabermos se isso é parte de normalidade ou não. Talvez você conheça alguém que fala assim, eu quero ser triste, tudo que for ruim eu estou correndo atrás. Conhece alguém assim? Eu espero que não, porque seria triste conhecer alguém assim. Mas, com todas as pessoas que você geralmente conversa, a respeito da vida, a respeito das expectativas, as pessoas vão falar, eu estou correndo atrás aí para ser feliz, para ter uma família mais abençoada, para ter recursos financeiros melhor, para tal. Isso gerou até a musiquinha, né? Popular, que dizia que só quero ser, eu só quero ser feliz, não é isso? Que virou hit aí por alguns anos. Mas independente disso, irmãos, da musiquinha e de porventura você encontrar com alguém que não queira ser feliz, a realidade é que, em todas as épocas da história da humanidade, as pessoas estão atrás da tal felicidade. E em busca dessa tal felicidade, o homem que é corrompido pelo pecado, que nós vimos que por conta da obra de Adão e Eva lá no Éden, acabou trazendo uma realidade diferente, agora toda a terra sofre e geme por causa do pecado. Nós tentamos alcançar essa felicidade com as nossas próprias forças, tentamos alcançá-la, custe o que custar, mas infelizmente não é possível. Alguns ainda tentam correr atrás do vento, né? Como o cachorro correndo atrás do próprio rabo, e descobre que com seus próprios esforços essa tal felicidade nunca será de fato alcançada. Às vezes nós projetamos a felicidade em alguns objetos, né? Se eu adquirir determinada coisa, o meu sonho, eu vou ser feliz. E aí você adquire
e nada muda. Ah, se eu casar com o Beltrano, eu vou ser feliz. Se eu casar com a Beltrana, eu vou ser o homem mais feliz desse mundo. E aí você descobre que ela ronca, que ela reclama, você descobre que ela é chata, e aí a tal felicidade também vai embora. Isso serve para os dois lados, né? Quando nós depositamos, portanto, essa felicidade ou a bem-aventurança em objetos ou em pessoas, nós descobrimos que, infelizmente, nem os objetos nem as pessoas são fonte da verdadeira felicidade. E até por conta disso, também em busca da felicidade, a gente quebra os primeiros votos e as primeiras decisões que tomamos. Se eu casar com a fulana, eu vou ser feliz. Aí você casa e descobre que a felicidade não está no casamento com a fulana, aí o que você faz? Larga da fulana, claro, porque você quer a felicidade. E a Beltrana talvez vai ser a fonte da sua felicidade. E aí, em nome, portanto, da felicidade, quebra-se votos, quebra-se princípios, valores, ameaça-se a segurança dos outros, ou simplesmente despreza-se o direito alheio para que o meu sobressaia. E aí a gente descobre que tudo isso é correr atrás do vento, que tudo isso é vaidade, e que nada, em absolutamente nada do que façamos ou pensamos adquirir, pode de fato nos conduzir à verdadeira bem-aventurança ou felicidade. Nós temos um irmão do passado que fez todas as experiências possíveis e imaginárias para nos ensinar que a felicidade de fato não está nas coisas e nem nas nossas atitudes. Estou falando de Salomão. E quando escreve o livro de Eclesiásticos, nos 7 primeiros capítulos, vai provar para você, por A mais B, que nada, absolutamente nada, do próprio homem pode produzir a felicidade. E que tudo é fútil se nós vivemos uma vida sem Deus. A riqueza é fútil, o satisfazer dos desejos carnais é fútil, a riqueza é fútil, o trabalho é fútil, o querer ganhar toda a fama, todo o sucesso e todo o poder também é fútil. E até o muito estudar é enfado da carne e é fútil. Então nem a sua posição diante da sociedade vai ser fonte de felicidade. E ele então vai usar esses 7 capítulos iniciais em Eclesiastes para dizer que tudo isso é correr atrás do vento. Vaidade de vaidade. Só que parece que a gente gosta de cair nos nossos próprios buracos. A experiência de Salomão e a experiência dos demais irmãos não são suficientes para nos mostrar o caminho. Nós temos a tendência e a teimosia de querer experimentar cada buraco que alguém já caiu para saber o quão fundo ele é. E a gente parte do pressuposto que com a gente vai ser diferente. Salomão já disse que não vai, mas a gente fala, não, eu vou tentar. Comigo vai ser diferente. E aí a gente descobre que não é diferente. E que buscar a felicidade nas coisas, nas realizações ou em nós mesmos é vaidade e correr atrás do vento. Na perspectiva humana, tudo é válido em favor da tão desejada felicidade, até mesmo matar e morrer. Mas será que é isso que se resume a nossa vida, irmãos? Será que não existe um caminho mais tranquilo nessa busca infeliz da felicidade? O homem, em sua visão decaída da própria felicidade, procura satisfazer os seus desejos, as suas concupiscências. Eles julgam-se felizes por satisfazerem de modo passageiro os desejos carnais, pecaminosos. Pergunta para um ímpio dos nossos dias o que é ser feliz.
E você vai ver que a listinha dele de felicidade são as coisas mais banais possíveis. Materiais, terrenas, passageiras, sem valor algum. E que ele não ainda percebeu, mas que o conduz para a infelicidade. E é assim que nós vemos, dia após dia, notícias e mais notícias de pessoas que nós até pensávamos que eram felizes, mas que dão cabo à sua própria vida por conta de tamanha infelicidade. A felicidade não está naquilo que você possui, a felicidade não está naquilo que você não possui, a felicidade não está naquilo que você é ou deixa de ser, na posição que você conseguiu angariar, ou até mesmo não. As pessoas estão nessa constante roda, nesse correr atrás do queijo, como alguém já disse, em busca do seu sucesso, da sua fama, do seu poder, ou seja, da tal felicidade. E a cada dia o homem tem descoberto que isso não é suficiente. Mesmo porque existem questões que ultrapassam a nossa condição humana de compreensão. Mesmo que você atinja um patamar aparente de sucesso, que traga uma determinada felicidade, manter-se nessa posição não é tão fácil. E às vezes aquela posição não vai te conduzir à postura ou te projetar no lugar que você imaginava estar. E mesmo que isso aconteça e você se auto-engane por anos, existe uma perspectiva da passagem da vida que vai mostrar que nenhuma felicidade humana ou alcançada pelos esforços humanos é perpétua, é passageiro demais. Ou como Moisés nos diz no Salmo 90, é fumaça. Tudo passa, nós voamos. E até os momentos bons da vida deixam de existir. E é por isso que o sábio Salomão, ainda no seu livro de Eclesiastes, agora já na parte final, os outros capítulos finais, vai apresentar o fato de que a verdadeira felicidade está na vida com Deus. Viver para Deus, viver para exaltar ao Senhor, de modo que ele resume que a gente deve lutar para ter essa vida para Deus o quanto antes que chegam os maus dias, onde nós não temos nele prazer, quando a velhice bate no mais profundo do nosso ser, do nosso físico, e mostra o quanto frágeis somos. E aí ele resume, dizendo que de tudo o que tem se ouvido, a suma é, independente das circunstâncias que você está vivendo, teme a Deus e guarde os seus mandamentos. E esse é o dever de todo o homem. Agora, olhando ainda para o homem natural, esse descendente de Adão, inclinado para o mal, debaixo da consequência do pecado, e olhando para todas as atitudes que esse homem mau faz para buscar a sua felicidade, inclusive satisfazendo os seus desejos, satisfazendo os desejos carnais e pecaminosos, nós sabemos que isso não conduz, de fato, à felicidade. E mesmo que traga algum prazer para esse homem pecaminoso, esse prazer é sempre passageiro. Então, sendo sinceros, satisfazer os nossos desejos não é ser feliz. Isso não é ser bem-aventurado. Mas, de fato, socorrer os desejos carnais ou satisfazer os nossos desejos carnais, na verdade, é uma escravidão. É ser escravizado pelo desejo maculado da queda. Pensemos um pouquinho na nossa realidade antes de Cristo. Espero que seja antes de Cristo. Que você não esteja vivendo isso aqui agora, mas
Antes de Cristo, Paulo diz que nós estávamos inclinados aos nossos desejos carnais e corríamos como os ímpios desse mundo para satisfazer os nossos desejos. Nos entregamos às paixões, nos entregamos à bebedeira, nos entregamos à promiscuidade, à prostituição, à mentira, ao egoísmo, tudo para tentarmos ser felizes, ou sermos felizes. E ele diz que nada disso nos conduziu de fato à felicidade. Isso nos escravizou. E a escravidão do pecado, irmãos, tem uma fatura alta, que a Bíblia chama de morte. Porque o pecado nos conduz para a morte. Mas então, aonde será que está a bem-aventurança do homem? Em onde consiste a felicidade do homem? Em onde consiste a bem-aventurança? O Salmo 1, dentro desse contexto, que foi produzido para capear, o inário dos israelitas, é uma das passagens que responde a tão intrigante questão. É um salmo de sabedoria, onde encontramos orientações básicas sobre como Deus quer que vivamos a nossa vida. A sua ênfase está no forte contraste entre o justo e o ímpio, que já em outro momento, nós pregando no Salmo 1, já trabalhamos mostrando que o Salmo 1 apresenta esse contraste entre o justo e o ímpio, mostrando primeiro quanto à fonte de conhecimento do justo e do ímpio, enquanto que a fonte de conhecimento do ímpio está no conselho dos próprios ímpios, no conselho dos pecadores e dos escarnecedores, a fonte de conhecimento do justo está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e de noite. Vimos também que esse contraste entre o justo e o ímpio aponta sobre os frutos na vida. Enquanto que os justos são comparados a uma árvore plantada junto às correntes de água que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, os ímpios, os seus frutos não subsistem. Eles são como palha que o vento dispersa. E vimos, e também falamos naquela outra oportunidade, que a diferença entre o justo e o ímpio está quanto ao destino final, ao destino eterno. No Salmo 1, nos é dito que os perversos não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Mas o justo o Senhor conhece, e por isso, obviamente, estará na presença dele, enquanto que os ímpios perecerão. Então, de uma maneira bem didática, o Salmo enfatiza esse contraste entre o justo e o ímpio, mostrando quanto à fonte do conhecimento, quanto à obra que esse justo e o ímpio fazem, os frutos na vida e o destino eterno. Mas hoje nós queremos dar uma ênfase diferente e chamar a atenção para outras particularidades que o Salmo nos traz. Ou seja, o Salmo, usando desse contraste entre o justo e o ímpio, apresenta também a visão de Deus quanto ao que consiste em ser bem-aventurado. Por isso o Salmo começa assim, bem-aventurado, ou seja, feliz. E é esse o tema que eu quero trabalhar com os irmãos nessa noite. Em que consiste a bem-aventurança do homem? O que de fato significa ser feliz na visão bíblica, na visão de Deus? Se você perguntar isso para o homem, talvez ele vai dizer fama, sucesso e poder, riqueza, mas, na visão de Deus, aqui não está a fonte da felicidade. Muito pelo contrário, se você pegar a perspectiva da riqueza, de um modo mais específico, você vai ver a palavra falando de um modo categórico que ela é a raiz de muitos problemas. E que muitos desejosos em ficar rico acabaram trazendo prejuízo para si, e outros até mesmo se desviaram da fé. Mas então onde está a felicidade? Nós vemos em primeiro lugar, olhando de um modo geral aqui para o Salmo 1, que a bem-aventurança do homem, na visão de Deus, consiste, primeiro, na renúncia da companhia dos ímpios. Irmãos, andar com aqueles que satisfazem os seus desejos carnais e que só procuram a prática da vaidade e do egoísmo, nos conduz à tristeza. A felicidade não está na companhia
dos beberrões, dos glutões, dos festejeiros, dos cervejeiros, no sentido daqueles que tomam todas, ou daqueles que vivem para satisfazer os seus desejos carnais de promiscuidade. A felicidade não está nisso, mas está na renúncia da companhia deles. Parece até uma utopia, né? Na verdade, a afirmação acima retrata a renúncia da impiedade. Mas, como sabemos, a impiedade anda junto com o ímpio. Então, para rejeitar a impiedade e, consequentemente, alcançar a bem-aventurança, o melhor caminho é renuncie à companhia dos ímpios. A intenção do Salmo é mostrar que o convívio com o ímpio nos levaria gradativamente para práticas similares. Veja aí, né, aquela sequência que você já viu muito bem, já foi chamada a atenção várias vezes, né? O verbo andar, o verbo deter e o verbo assentar. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ímpios, pecadores e escarnecedores são sinônimos, apontam para a mesma realidade daqueles que não temem a Deus e amam a sua palavra. E há aqui, a partir do momento que você convive com o ímpio, a impiedade gradativamente vai entrar na sua história. Primeiro você começa a andar com eles, depois você já para, se detém, e dali a pouco você se assenta. E a Bíblia diz que a bem-aventurança está no fato daquele que não anda, daquele que não se detém e daquele que não se assenta com os ímpios. Porque a impiedade gera destruição, feridas, tristeza e morte. Na perspectiva bíblica, então, de bem-aventurança, não andarmos em impiedade, e consequentemente não andar na companhia dos ímpios, é fonte de bem-aventurança. Andar no conselho, vamos dar um foco um pouquinho mais nesses três verbos. Significa apenas o dar ouvidos ao pensamento ímpio. Isso aparentemente não teria nenhum problema. Mas o que eu ouço, que hoje eu ouço, amanhã eu sigo. A influência é progressiva e as mudanças são lentas, mas ocorrem. Portanto, andar no conselho é dar ouvidos ao conselho do ímpio. E isso tem um caráter desastroso. Eu não sei se você já se percebeu, mas quando alguém ímpio chega para você e te dá um conselho que você sabe que é contrário à palavra de Deus, que você rejeita ao mesmo tempo, mas aquele negócio fica aqui dentro, ó, e aquele te perturba e já tira a sua, no mínimo a sua paz e consequentemente a sua felicidade. É quando você é um colega, um amigo, alguém, um convívio no seu trabalho, na sua escola, chega para você e fala assim: pô, você não vai no carnaval? Rapaz, você não vai aproveitar? Não, você precisa curtir a vida. Isso é felicidade. Você sabe que um tipo de convite desse é um convite contrário à palavra de Deus. E você só ouviu esse conselho, mas aquilo já vai ficar ali. Minhocar, né? Vai minhocar a sua cabeça. E você fala: rapaz, e realmente, né? Eu estou tão sozinho nesse carnaval. Nossa, podia estar lá, né? Tem que o fulano falou, né? Isso vai tirar a sua paz, consequentemente a sua felicidade. O melhor é nem ouvir o conselho do ímpio. O que mais? Deter no caminho. Significa agora, uma vez que você já deu ênfase a esse flerte, né? O flertar do pecado, é você agora, então, já viver de acordo com esse pensamento. Deter-se no caminho significa, portanto, viver de maneira que você concorde com os pensamentos e as posturas ímpias. Aqui tudo é normal, eu não tenho mais problema em viver conforme o caminho deles. Isso não tem nada a ver. Só um pouquinho.
mas isso vai acabar com a verdadeira fonte da sua felicidade. E assentar-se na roda, pronto, aqui já foi. Aqui eu já sou um deles. Aqui eu faço parte e possuo os hábitos dos ímpios. Já estou no fundo, pensando ser feliz por satisfazer a minha carnalidade. E nessa situação, irmãos, o passo ou um abismo cada vez é mais fundo. E como diz as Escrituras, um abismo chama outro abismo. E aí a tendência é de autodestruição e de infelicidade total. Então, segundo as Escrituras, bem-aventurança na visão de Deus é nem andar na companhia dos ímpios. É renunciar. Não estou falando com isso para você se ausentar da vida com as outras pessoas ou fugir desse mundo. É impossível. Mas é não dar oportunidade nem para o conselho deles. Porque eles sempre vão fazer propagandas enganosas. Você já viu um traficante chegar para um adolescente e falar que a droga que ele está oferecendo vai destruir a vida dele? Fala, eu estou te oferecendo um produto que vai te dar uma satisfação momentânea, mas vai acabar com a sua vida. Existe esse tipo de propaganda? Não. Ele vai apresentar para você que você vai ser mais livre, que você vai ser mais feliz, que você vai ser mais corajoso. A verdade que deveria ser apresentada não é apresentada. A destruição que essa droga vai gerar na sua família, no seu físico, na sua história, não é apresentada. É assim que o ímpio faz. Ele tem que viver uma falsa felicidade para tentar te atrair para a vida dele. O Facebook dele é uma mentira. É aquela história, ainda mais se ele for miserável e pobre, né? É o cara que senta no boteco às 9 horas da manhã, pede uma garrafa vazia de cerveja e deixa ela lá até às 6 da tarde. É a mesma garrafa. Mas todo mundo que passa, para que você pense que ele é feliz. Na verdade, ele não tem casa para ir, ele não tem família para desfrutar, ele não tem nem o dinheiro para pagar a cerveja que está lá quase no ponto de fazer um café, de tão quente, porque ficou o dia inteiro ali. É só aparência, porque é assim que o ímpio demonstra ser feliz. É algo falso, é fake. A bem-aventurança, segundo a visão de Deus, está em renunciar esse estilo fake de vida que o ímpio tenta vender. E dentro ainda dessa ideia, irmãos, a impiedade, gradativamente o homem afasta-se da verdadeira bem-aventurança. E aí, como eu disse, tenta enganar-se a si mesmo. Nós vemos na visão de Deus, então, que sem a renúncia da companhia dos ímpios, nós caminharemos progressiva e gradativamente para uma vida também ímpia, que está na direção contrária ao caminho da verdadeira felicidade. Dá uma olhada comigo lá em Provérbios capítulo 4. Provérbios capítulo 4, verso 14 em diante. Eu vou ler, os irmãos acompanham, portanto. Provérbios capítulo 4, verso 14 a 19. Não entre, ou não entres, na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, evita-o, não passes por ele, desvia-te dele, passa de largo, pois não dormem, se não fizerem mal, foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade, e bebem o vinho das violências. Mas o justo, por mais a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabe eles em que tropeçam.
A palavra do Senhor diz: quer ser feliz? Não entres na vereda dos perversos, não siga pelos caminhos dos maus, evita, passa de largo, desvia-te, não entre, porque esse é um caminho que só vai fazer o mal. É um caminho de trevas, e em um determinado momento eles vão tropeçar, e nem sabem naquilo que tropeçaram. A verdadeira bem-aventurança está no fato de renunciar o convívio dos ímpios. Cuidado. Segundo lugar, voltando para o Salmo 1, na contramão dessa história, então se a bem-aventurança está na renúncia dos ímpios, a bem-aventurança está então no prazer da companhia do Senhor. Não é nem do justo, mas é do Senhor. Mediante o quê? A lei do Senhor. O seu prazer está na lei do Senhor. Uma comparação que talvez seria natural na perspectiva humana é o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, mas anda no conselho do justo. Mas como nós sabemos que todos os homens são falhos e que não há um justo sequer, o contraste não pode ser outro senão o único que é verdadeiramente justo, que é o próprio Deus. Logo, a bem-aventurança está no fato de estar na companhia do Senhor. Aqui, a lei do Senhor, a Escritura Sagrada, é o sinônimo do próprio Deus, que é a fonte de sabedoria para o bem-aventurado. Somente a Escritura e o amor pela lei me conduz à felicidade. O seu prazer é bem-aventurado porque a sua alegria, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Há um padrão, portanto, a ser seguido, não de pensamentos humanos, mas da palavra de Deus, revelada a nós de maneira inspirada. É assim que as Escrituras apresentam. Quanto mais me achego, medito e aplico os ensinamentos de Deus em minha vida, mais perto estarei da bem-aventurança, da verdadeira felicidade. Porque toda a Escritura, segundo o apóstolo Paulo, ela é útil para o meu bem. Nela nós temos a verdade revelada, que deve ser estudada com prazer. Nela encontramos o verdadeiro ensino e respostas para as situações da vida. A Bíblia ensina, repreende, corrige, educa, conduzindo-nos para a felicidade, ou seja, para a bem-aventurança. Veja comigo ainda, Salmo 119. Um salmo acróstico que fala justamente dos benefícios das Sagradas Escrituras, e aí nós encontramos vários textos que apontam para a felicidade que vem do estudo da palavra. Mas o verso 14 e 15 serve aqui de exemplo. O regozijo, a alegria, está no fato de caminhar com o Senhor. O verso 14 vai nos dizer assim, Salmo 119. Mais me regozijo com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos, e às tuas veredas terei respeito. A ideia, portanto, irmãos, que o caminho da palavra do Senhor, o meditar na palavra e andar nela, ela traz mais regozijo, mais prazer do que as riquezas. Por isso, a fonte da bem-aventurança está em meditar nas Sagradas Escrituras. Ou seja, renunciar à companhia dos ímpios e me achegar à palavra do Senhor ou à presença do justo. Nesse sentido, quando nós olhamos também para o Salmo 19, que é um salmo que fala da excelência da palavra de Deus, nós vemos que essa palavra, ela é fonte de tudo aquilo que é bom. E obviamente que a felicidade está em estudá-la e conhecê-la e praticá-la. O próprio Salmo 19 vai nos dizer isso. Ele vai dizer a partir do verso 7. A lei do Senhor, ela é perfeita. E ela traz como benefício a restauração da alma. Algo que a impiedade não pode fazer. O testemunho do Senhor é fiel e traz como benefício a sabedoria para os simples.
Os preceitos do Senhor são retos e trazem como benefício a alegria do coração. O mandamento do Senhor é puro e traz como benefício a iluminação dos nossos olhos. O temor do Senhor é límpido, permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. É fonte de felicidade, de alegria, de restauração, irmãos. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces que o mel, que o destilar dos favos. Veja aí o verso 11. Além disso, por essa palavra, por esse testemunho, por essa lei, por esse preceito, por esse mandamento, por esse temor, por esse juízo, se admoesta o teu servo. E aí o salmista Davi nos diz, em os guardar a grande recompensa. A fonte da felicidade, irmãos, está na companhia do Senhor e da sua palavra. É ela que vai nos restaurar, é ela que vai nos dar sabedoria, é ela que vai alegrar o nosso coração, é ela que vai iluminar os nossos olhos, é ela que vai trazer doçura para a nossa vida, é ela que vai trazer satisfação plena, bem-aventurança. A verdadeira felicidade não está nas coisas, mas está na presença do Senhor e no meditar da sua lei. Voltando ainda para o Salmo 1, nós vemos que a bem-aventurança também consiste na permanência da vida em Deus, ou na firmeza de uma vida pautada em Deus. É por isso que diz que o justo, que é aquele que teme ao Senhor e que tem o prazer na lei do Senhor, que medita nessa lei de dia e de noite, ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz é bem sucedido. Ele não é volúvel e não é frágil como a palha que o vento leva para lá e daqui a pouco traz para cá, mas ele é uma árvore. A árvore não sai correndo por aí, não muda de lugar. Ela é firme, ela tem firmeza, e por isso a felicidade ou a bem-aventurança está no fato de estarmos arraigados junto ao rio de água que vem da parte do Senhor. O Salmo 46 diz que da cidade de Deus há um rio que desce, que abençoa a cidade. O próprio Senhor Jesus diz que aqueles que estão nele, do seu interior fluirão rios de água viva. Apocalipse diz a respeito de um rio que vai trazer vida, cura para as pessoas. E a ideia, portanto, do Salmo 1 é dizer que a bem-aventurança é estar plantado junto à fonte de bênção que vem do Senhor, que vem da sua palavra, que vem do meditar nas Escrituras. É justamente por conta desse ribeiro, desse riacho, que nós recebemos aquilo que é necessário para termos a folhagem sempre linda, preparada, e no devido tempo dar o fruto. Portanto, a bem-aventurança, na visão de Deus, está no fato de estarmos firmes numa vida com Ele. A ilustração usada pelo salmista, comparando o bem-aventurado a uma árvore viçosa, produtora de frutos e bela, realça como característica do justo sua firmeza em Deus, a sua prática correta, sua ortopraxia. Essa firmeza de uma vida em Deus é manifestada através da expressão plantada junto. Ou seja, justamente porque ela está próximo da fonte, é que ela produz, porque ela é bem-sucedida, ou seja, porque ela é feliz. Tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Mas por quê? Porque ele produz isso? Não, porque ele está plantado junto. Porque ele está junto da fonte. Ele está recebendo os nutrientes, tudo aquilo que ele necessita para ser frondoso e no devido tempo produzir o seu fruto. O homem bem-aventurado, irmãos, é aquele que está enraizado junto ao Senhor e cumpre os propósitos e responsabilidades para com Deus. O próprio Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, usa essa mesma analogia, dizendo que o Pai é o agricultor, Ele é videira, e nós somos os ramos. Se estivermos de fato ligados a Ele, nós produzimos frutos, e frutos permanentes. A felicidade está no fato de estarmos ligados ao próprio Deus, em Cristo Jesus.
Sem Deus, irmãos, não há bem-aventurança, pois no sentido bíblico, bem-aventurança significa desfrutar do favor e da graça especial de Deus. E isso só possui quem está ligado ao Pai, quem recebe da seiva, quem recebe do alimento por estar ligado. Jesus é a videira, nós somos os ramos. Se não estivermos ligados a Ele, nós secamos, morremos e não há felicidade, não há bem-aventurança. A bem-aventurança consiste, na visão de Deus, em estarmos firmados no próprio Deus, plantados juntos da fonte, ou ligados na videira. Para enfatizar e tornar mais claro esse importante princípio, o salmista ainda faz o contraste muito além de uma simples situação inversa. Ele poderia ter usado, olha, o ímpio é como uma árvore plantada no deserto, que seca. Mas ele não faz isso, porque a impiedade é muito pior. Ele compara a impiedade com a palha. Veja, o ímpio não é comparado a uma árvore raquítica, sem frutos e folhas. A situação é tão séria que essa simples ideia contrária seria incompleta. O ímpio, segundo o Salmo, que é infeliz, é comparado à palha, que não tem raiz e nada produz. Assim vemos que sem firmeza de uma vida em Deus, não há verdadeira felicidade. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Jeremias, capítulo 17, versos 7 e 8. Aqui nós temos mais uma vez a descrição, através dessa analogia da árvore, do que significa estar firmado em Deus. Jeremias capítulo 17, verso 7 diz: bendito, ou bem-aventurado, ou feliz, o homem que confia em quem? No Senhor, e cuja esperança está em quem? Ou é quem? É o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esse é aquele que está plantado junto à fonte. Esse é aquele que está firmado em Deus. Segundo a visão bíblica, a bem-aventurança consiste em rejeitar a companhia dos ímpios, em se aproximar da companhia do próprio Senhor e estar firmado no alimento que esse próprio Deus dá. E o quarto ponto, voltando ainda para o Salmo 1, a bem-aventurança ainda consiste na segurança, na fidelidade do Senhor. Irmãos, nós estamos sujeitos a passar por situações adversas, mas quando sabemos que a nossa fé está depositada em Deus, mesmo diante das lutas, diante das dores, diante das frustrações, diante das tragédias da vida, é possível ainda ser feliz, porque o nosso foco está naquilo que Deus fez por nós. Nós lemos aqui em Romanos que Deus prova o seu amor para conosco, não por bênçãos temporais, ou dessa era, mas pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores, ainda estamos em impiedade, e nos reconciliar com Ele. Portanto, a bem-aventurança está na segurança da fidelidade do próprio Deus. Ser bem-aventurado é ter a segurança na fidelidade de um Deus imutável, que cumpre com a sua palavra e tem um pacto para conosco. Deus é fiel, como nós cantamos, e a si mesmo, melhor dizendo. E isso nos dá a segurança eterna e nos assegura a felicidade, mesmo em meio à luta e à dificuldade. Nós vemos, por exemplo, em Mateus, capítulo 7, dizendo que aquele cuja casa foi fixada na rocha não está isento das dificuldades.
A chuva, o vento vão dar com ímpeto contra ela também. O rio vai transbordar e vir contra ela também. A diferença é que ela não cai, porque ela está firmada na rocha. As dificuldades, as lutas, as vicissitudes podem bater na nossa porta, mas a fonte da nossa felicidade não está na ausência de problemas. A fonte da nossa felicidade está no fato de que Deus nos reconciliou em Cristo Jesus e que as situações temporais são passageiras. É um sofrimento passageiro, irmãos, e que nada se compara à congregação dos justos, à presença eterna do Senhor, que já nos é garantida. Ser feliz é saber que o nosso Deus não dorme, como diz o Salmo 121, que Ele é soberano, amoroso e, acima de tudo, um Deus justo. Ser bem-aventurado é saber que temos um Deus vivo, que nos conhece e cuida de nós, como João, capítulo 10, verso 14 afirma, e que atua em nós, inclusive por meio de nós. Ser feliz é saber que a nossa esperança é de uma vida eterna com Deus, é ter a segurança de que nada, ninguém pode nos separar do seu amor, que está em seu Filho, Cristo Jesus, que morreu para nos salvar, como nos diz Romanos capítulo 8. Nada e ninguém pode nos separar desse amor. Nem dor, nem tribulação, nem fome, nem mesmo a morte, a espada, nem anjos, absolutamente nada e ninguém, irmãos. A verdadeira felicidade está nessa segurança da fidelidade de Deus para consigo mesmo. Ser bem-aventurado é ter a segurança na fidelidade de Deus, sabendo que Ele guardará o meu tesouro até o dia final, como o hino nos fala. Veja comigo ainda o Salmo 37, verso 18. Livro do Salmo, Salmo 37, verso 18. Um salmo que fala sobre a felicidade dos perversos como sendo temporária, e no verso 18 ele expressa assim: o Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. A fonte da verdadeira bem-aventurança, irmãos, não está nas riquezas, nos prazeres deste mundo que é passageiro, mas na segurança da fidelidade de um Deus imutável que nos assegurou, através da obra de Jesus Cristo, a salvação e a vida eterna. Concluindo, assim podemos, então, dizer que não há real felicidade fora da comunhão com Deus. Todo o resto é passageiro. Todo o resto é ludibriador, é finito, é falso, é fake. É uma mentira pautada numa propaganda enganosa. Somente em Deus a verdadeira felicidade. E somente em Deus nós teremos a segurança de passarmos pelas dificuldades, sabendo que a nossa alegria não está nesta terra, e nem na ausência de problemas durante esses dias, mas sim na promessa eterna do Senhor. Somente no Senhor, na obediência à sua palavra e na fé em suas promessas, existe verdadeira felicidade. Pois a verdadeira bem-aventurança consiste em renunciar à impiedade e, consequentemente, à companhia dos ímpios, a chegar-se a Deus, firmar a nossa prática em seus ensinos e desfrutar da sua segurança que somente o Senhor nosso Deus pode dar. É possível ser bem-aventurado mesmo diante das lutas, dificuldades e adversidades dessa vida? Sim. Por isso, então, Paulo nos diz em Filipenses 4:4, alegremos em quem? No Senhor. E ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos. Deus, e somente Deus, é a fonte
da nossa felicidade. Portanto, não olhe para as circunstâncias, como diz aquele cântico antigo, né? Não olhe para as circunstâncias, olhe para o seu amor, olhe para a sua graça, olhe para a sua salvação, olhe para a sua promessa. Estamos sujeitos a todos os sofrimentos? Sim. Estamos sujeitos a passar dificuldades? Sim. Para essa era presente é o que acontece, irmãos. Ninguém está isento. Mas há uma diferença para a eternidade. E somente aqueles que renunciam à impiedade e à companhia dos ímpios, se achegam para Deus, se firmam na presença do Senhor e creem nas promessas desse Deus, podem de fato alcançar a bem-aventurança. Que Deus nos abençoe. Amém?